Olá pessoal, eu sou a Sandra, como vocês já sabem. E eu sou Moisés. Então, nesse vídeo nós tínhamos prometido falar sobre profecias que se cumpriram recentemente sobre Israel. E nós gostaríamos de usar um PowerPoint para ajudar a ver algumas imagens e eu espero que fique bom para vocês, né? Então, vamos começar lendo profecia que se cumpriu recentemente. Jesus alertou sobre o cumprimento dessa profecia quando ele estava com os discípulos. Ele diz: eu quis ajuntar como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não reconhecestes o dia da tua visitação, mas agora a tua casa ficará deserta. Então Jesus profetizou aqui que Israel ficaria deserto. E isso é uma confirmação da profecia lá do Antigo Testamento. Também ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito destrói o templo de Jerusalém. Foi uma carnificina horrível, cumprindo aquela palavra que Jesus tinha dito: quem estiver no telhado não desça, quem vê a cidade cercada nem volte, fuja para os montes. Então foi o que aconteceu: quem fugiu e ouviu a palavra de Jesus se salvou. Os outros foram todos mortos e não ficou pedra sobre pedra naquele templo, porque como pegou fogo e derreteu o ouro, o imperador romano queria que os soldados tirassem todo o ouro, pedra sobre pedra. Então ficou arrasado, Israel ficou arrasado. Na verdade pegou fogo, o ouro derreteu nas paredes, nos tijolos. Isso. E ele não queria que tocasse fogo para tirar o ouro. Só que aconteceu um acidente lá na guerra, né? Bom, quando aconteceu isso, os judeus que puderam fugiram e se espalharam pelo mundo e perderam a sua terra, perderam a sua nação. É uma coisa assim incrível. Aí nós vamos agora lá para o Velho Testamento e lembrar que no livro de Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus chama o profeta e fala: profetiza aqui nesse vale de ossos secos. E o profeta profetiza vida sobre aqueles ossos secos. Olha, essa profecia foi mais ou menos 680 anos antes de Cristo. E quando a gente olha em 1938, uma imagem dessa do Holocausto, você vê um vale e você vê ossos secos. É de arrepiar, porque é o puro cumprimento da profecia de Ezequiel. Só que Ezequiel profetizou vida sobre aqueles ossos, né? Então vamos ver aqui, Ezequiel 37, do 9 a 10, diz assim, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então nessa profecia fala que haveria um vale de ossos secos, mas que eles voltariam a viver. Pega essa palavra, profetiza na tua vida também. Onde houver um vale de ossos secos, profetiza ali a vida para os ossos secos, né? O Holocausto aconteceu de 1933 a 1945 na Alemanha, né? Como todo mundo sabe, foi a maior vergonha da humanidade, a coisa mais triste: 6 milhões de mortos. 6 milhões, hein? Mais de 1 milhão de crianças, mais ou menos 2 milhões de mulheres, 3 milhões de homens. A gente fala esses números, né, mas às vezes a gente não pensa muito, mas isso aqui, gente, é a população de Santa Catarina, né? Muita gente. Nossa, um estado inteiro que deixou de existir. Então a profecia demorou aproximadamente 2.545 anos para se cumprir. Então pode demorar, mas ela cumpre. Então, quando os judeus foram dispersos pelo mundo, o país ficou abandonado. Tinha alguns beduínos por ali, pessoas que entravam e saíam, mas não era mais cidade, era uma terra ressequida, né? Ela foi conquistada várias vezes. Se você estudar a história, você vai ver que muitos povos tentaram conquistar, tentaram fazer alguma coisa ali, mas ela era a terra de ninguém. Todo mundo desistia e abandonava a terra de Israel. Tem um historiador, o Mark Twain, acho que ele é inglês, que ele disse assim, ele estava viajando pela então chamada Palestina, né, que é a terra de Israel, e ele relatou isso: não há uma só aldeia em uma extensão de 30 milhas, para qualquer direção que você olhe. Existem 2 ou 3 caravanas de beduínos em suas tendas, mas nenhuma habitação permanente.
Alguém pode andar por 10 milhas e não ver mais do que 10 seres humanos. Palestina está sentada sobre sacos e cinzas, desolada e abandonada. Isso aqui, a palavra desse historiador só confirma o que a gente já sabe, né? Que era profecia. Então agora nós vamos ver aqui Ezequiel 36, verso 24, que diz: Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Veja que Ezequiel, quando ele profetizou isso, provavelmente tinha os cativos, né? Eu não me lembro agora se ele era contemporâneo de Daniel, mas tinha o pessoal estava no cativeiro da Babilônia. Só que esse versículo fala: vos congregarei de todos os países e vos trarei de volta. Então não era daquela dispersão para a Babilônia. Era para o futuro, né? Isso aqui era. Ezequiel está profetizando para alguma coisa no futuro, sabe? Tipo, vocês vão voltar para essa terra, mas depois vocês vão ser dispersos de novo e Deus vai voltar a trazer vocês aqui para a terra. Jeremias 23:3 diz: Eu mesmo reconhecerei o resto das minhas ovelhas de todas as terras por onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos e se multiplicarão. A mesma coisa aqui. Jeremias, ele é da época em que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas essa profecia, ele não estava falando da Babilônia, porque ali eles foram só para a Babilônia. E aqui está dizendo que Deus ia trazer eles de todas as terras por onde eles estavam afugentados, né? Não foram levados cativos, foram afugentados. Então esse aqui era para o tempo dos romanos. Jeremias 33, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Torná-lo-eis a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Quer dizer, é futuro, confirmando os outros textos aqui sobre Jeremias, né? Então são tudo profecias falando que eles iam voltar. Jeremias 29:18 diz: Persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos do mundo. Todo mundo ia ver o que estava acontecendo com Israel. E objeto de execração, e de espanto, e de assobios, e de opróbrio, entre todas as nações por onde os tenho lançado. Então quer dizer, esse versículo se cumpre no ano 70. Começa ali, isso. Eles se espalham pelas nações, são perseguidos, humilhados, ridicularizados, e acontece uma intensidade mesmo sobre a nação de Israel, sobre o povo, da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, onde eles são massacrados mesmo, se cumprindo literalmente esse versículo. Porque eles foram afugentados para todas as terras, e para onde eles foram, eles sofreram muita perseguição, né? Que aqui fala espada, fome, tudo, né? E depois vem o holocausto também. Porque eles sabiam da palavra do Senhor, né? Que se eles desobedecessem à lei, o Senhor faria isso. Jeremias 31, 7, 8 e verso 17 diz assim: Porque diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: Salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Veja esses detalhes da profecia, em grande congregação voltarão para aqui. Fica aguardando que essa profecia vai se cumprir. Isaías 49, 22 e 23 diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. E então trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios e as tuas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés, e saberás que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim não serão confundidos. Nossa, se cumpriu literalmente. Quando você vê assim, no ano 70, o povo foi massacrado dentro de Jerusalém. Eles dizem que o sangue escorria assim pela cidade afora, que era uma coisa assustadora, né? E aí o resto que sobrevive foge para longe. Acabou, o país ficou deserto, né? Não tinha ninguém mais por ali, os beduínos. Quem olhasse essa profecia podia dizer: não, vamos entender figuradamente, porque literalmente isso não vai acontecer, né? E Isaías 49, 21, leia aí, Moisés. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária,
entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Olha que coisa mais linda, além de poético, né? Quer dizer, é como se Israel estivesse dizendo, né? Quem são esses? Eu estava desfilhada, solitária, de onde vieram esses filhos? Ezequiel 36, 24 diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Você imagina que os judeus que estudavam a palavra, eles sabiam essas profecias e eles aguardavam com esperança esse dia. Por mais improvável que fosse, por impossível que parecesse, contra todas as possibilidades, eles criam. Não era todo o povo, com certeza, mas muitos que estudavam as profecias criam. E sabe o que aconteceu? Olha aqui. Em 1948, sai na revista Veja. Moisés Nasce pode ficar. o país dos judeus. Olha a alegria deles, trazendo a filhinha aqui no ombro com a bandeira de Israel. Nas Nações Unidas, um brasileiro, que eu não me recordo o nome, assina, né? Esse acordo, né? Dos judeus voltarem para sua terra. E aqui diz assim, ó: Copa do Mundo de 1950, há 2 anos da festa, tudo atrasado. Quer dizer, essa reportagem de 48 falando da Copa, e na capa faz menção ao nascimento do país. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Aí nós vemos o povo, né? A importância do povo. Você vê, o povo sabia da profecia, sabiam que um dia eles iam voltar, porque eles estão com as bandeiras, mantiveram os seus símbolos, né? Porque pensa bem, são 2000 anos depois praticamente, quase 2000 anos Quase depois. 2000 anos, Mas esta geração que está com as bandeiras aqui, ó, ouviu dos seus antepassados, que ouviram dos seus antepassados, nós vamos voltar para nossa terra. Sabe que eles tinham o costume de falar, quando eles se encontravam, falar assim: ano que vem em Jerusalém. Sabe, o judeu tinha esse costume, né? Então eu gosto até de brincar, eu e minha irmã, que a gente fala ano que vem em Jerusalém Celestial, porque nós aguardamos a Jerusalém Celestial. Mas é essa mesma convicção que nós temos que ter, como o povo tinha. E o incrível é que se cumpriu literalmente. As nações se reúnem, começam a enviar os judeus, né, de aeronaves, de navios, né? E você vê que é um negócio incrível, né? Porque financiar a volta deles. Exato, a profecia fala que os reis seriam como aios trazendo eles de volta. Muitas nações fecharam as portas para os judeus, mas muitos fretaram aviões e fretaram navios, e eles vieram numa imensa congregação, como diz a profecia. Olha que coisa mais linda, né? O navio trazendo aquela multidão de pessoas, e quando eles chegavam na terra de Israel, gente, olha aqui, não, o anterior, Moisés. Quando eles chegavam na terra de Israel, eles não tinham casa, não tinha habitação, mas eles chegavam com a roupa do corpo, trouxeram algumas ferramentas, uma malinha. Eles chegavam e montavam essas tendazinhas que vocês estão vendo aqui e ficavam ali na beira da praia, pensando: o que nós vamos fazer agora? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Lembra um pouco eles saindo do Egito, né? No deserto, parece nossa, um pouco... a saga desse povo é uma coisa impressionante, gente, a resistência, a resiliência, né? Então, olha só, eles aqui na próxima imagem, eles todos chegaram e ficaram sentados ali pelos barrancos, entendeu? Estão aqui congregados, uma imensa congregação, mulheres grávidas e crianças e velhos e jovens, todos juntos e aguardando que os líderes, né, talvez os rabinos, os mais antigos, os orientassem, porque eles simplesmente voltaram para a terra, gente. Pode imaginar uma coisa dessa? Olha aqui essas imagens. Eles estão aqui na beirinha da praia, vocês estão vendo? Estão aqui na beira, nós vemos alguns com bicicleta, esse aqui tem uma turma com caminhão, tentando se organizar e pensar: o que nós vamos fazer da vida agora? Como é que nós vamos fazer? Ninguém tem casa, que cidade habitar, o que fazer? Eles começaram a se organizar, e a gente vê aqui nessa imagem, né, as mulheres jovens foram destinadas a trabalhar na agricultura. Então, com as ferramentas que eles possuíam, que eles conseguiam. E lembra que ninguém conseguiu fazer essa terra produzir nada, Moisés. E eles começaram, então, as mulheres começaram a trabalhar. Ezequiel 36, verso 4, 8 e 11, diz assim, ó: Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros. O nosso Deus fala com os montes. O nosso Deus fala com a terra. O nosso Deus fala e a sua palavra é poderosa. Fala às correntes e aos vales,
Fala aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas. Essa aqui é foto do que era Israel na época. Fale aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Olha só que interessante. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Pois eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Gente, me arrepia de pensar como isso aqui é uma coisa poderosa. Outros povos vão tentar e não vão conseguir, porque a terra vai responder à profecia que foi dada para ela. Então ela vai produzir para o povo de Israel. Meu Deus! Multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora e sabereis que eu sou o Senhor. Aí, gente... Só uma citação aqui, ó. Escárnio para o resto das nações circunvizinhas, né? Isso aí... Assim que eles voltaram, as nações vizinhas mesmo ali, várias delas se levantaram. Sim. Né, contra mesmo. Não queriam primeiro Exatamente. que eles voltassem. Até isso, Ezequiel profetiza que naquele cenário, naquele tempo, existiria um grupo de nações que iam se levantar contra uma oposição dura, né, contra eles. Exato. Aqui nessa foto nós vemos já um tipo de kibbutz, né? Eles construíram umas moradias, tipo uns alojamentos, e eles começam aqui a plantar. Você vê que a terra ainda está seca, as plantas são meio secas, e eles começam a desenvolver sistema de molhar, de irrigar essas plantas que não gastam muita água, porque não tinha água, né? E eles trabalham duro, os jovens trabalhando e protegendo, porque assim que eles voltaram, os países circunvizinhos já começaram a ameaçar e atacar, eles tinham que trabalhar e proteger a cidade e o país ao mesmo tempo. Como foi na reconstrução de Jerusalém, depois que eles vieram do cativeiro. A mesma coisa, incrível. Oséias 14, 5 a 7 diz: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como o Líbano, estender-se-á as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Nós temos mais versículos para mostrar o que aconteceu com a terra de Israel quando o povo voltou para lá. As profecias se cumpriram? Nós vamos ver no próximo vídeo, para esse aqui não ficar longo. Nos aguarde. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like lá, tá bom?